Olá, você que nos acompanha, aqui estamos mais uma vez para falar de futebol, de esporte, de lazer, né? De entretenimento. Que um amigo nosso disse assim, que futebol é entretenimento. Não tem sido não, mas deveria ser. O treinador da seleção uruguaia de futebol, o Marcelo Bielsa, deu uma entrevista coletiva onde ele detonou a Conmebol. Apareceu alguém que tem coragem de falar a verdade. Aleluia. Só eu que falo. Apareceu alguém. El Louco, como é chamado, não poupou crítica a ninguém na Conmebol. Exatamente por causa do tumulto que deu após a partida contra a Colômbia, em que a Conmebol quer punir todos os jogadores do Uruguai. Punir como? Suspendê-los. Só que a Conmebol tem que entender que existe eliminatórias e existe data FIFA. Se ela suspender todos os jogadores do Uruguai, com quem que o Bielsa vai contar para jogar? Ele não está errado. Palavras dele. A coletiva foi no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos, onde o Uruguai ficou concentrado para a partida com o Canadá, que foi disputada ontem. Ele foi questionado sobre a briga generalizada, protagonizada por torcedores colombianos e jogadores uruguaios. E ele falou a verdade. Os torcedores colombianos fizeram chacota com a cara dos uruguaios. O que não pode acontecer. Porque quem é a Colômbia em relação ao Uruguai? O Uruguai tem um mundial, ou dois. Ou melhor, tem mundiais. A Colômbia não tem nenhum. O Uruguai é mais time que a Colômbia. A Colômbia está numa fase boa, mas não é uma boa seleção. Tanto que ela fica, às vezes, 2, 3 Copas sem participar. E ele diz assim, estamos nos Estados Unidos, um país, entre aspas, de segurança de prevenção. Se a prevenção falha, o que pode acontecer? Havia um recurso da porta de escape para sair de onde eles estavam. Passaram dali? Não passaram, iniciou o Bielsa. Não se dão conta que esses jovens não fazem isso? Não se dão conta que se esses jovens não fazem isso, teriam sido condenados por nós mesmos. Como não vai defender a sua mãe, sua irmã, a sua mulher, um bebê? Isso em relação aos jogadores do Uruguai. Os jovens que ele faz são jogadores. A pergunta deveria ter sido aos organizadores. Não estou dizendo quem são, não sei. Quem são? Tenho muito medo das vinganças prometidas, pois te ameaçam desportivamente. Por que ele está dizendo isso? Porque como eu disse, a Conmebol está ameaçando os jogadores do Uruguai desportivamente. Está fazendo com que está planejando suspender os jogadores do Uruguai. Só que não é só os que estão na seleção, não. Alguém me liga na hora que está gravando, é dose. Mas os que estão na reserva também. Mas estou dizendo que os organizadores nos disseram, ou seja, disseram para ele, Bielsa, que vão suspender os jogadores. Não podemos defender a nossa família? Essa é a mensagem? Ele pergunta. E o medo de Bielsa é contra exatamente as supostas retaliações aos jogadores do Uruguai. E ele tem razão, porque houve um problema de torcedores que vão ao estádio não para torcer, mas para provocar. Se o Uruguai foi eliminado, como o próprio Luis Soares disse, recentemente fomos eliminados pelo Brasil
e fomos lá cumprimentar os jogadores brasileiros e a torcida brasileira. Só que os torcedores da Colômbia fizeram diferente. Quiseram partir para agressão em cima dos jogadores do Uruguai. E caso não sejam punidos mesmos, terão que cumprir suspensão nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. 6 rodadas ainda serão disputadas em 2024. Se eles forem, dependendo da pena, se é que vai ter, se é que vai haver a punição, eles podem ficar fora de até 6 partidas das eliminatórias, que o Uruguai, inclusive, está muito bem na tabela de classificação. Então, o desabafo, o que o Marcelo Bielsa falou para a imprensa ontem, aliás, anteontem, está coberto de razão. A Conmebol está se transformando numa CBF melhorada. Aqui no Brasil não se faz nada. Acontece de tudo e não se faz nada. A Conmebol é uma entidade intercontinental. Ela agrega 10 países. Não é um só. No Brasil a gente sabe que é bagunça. Mas a Conmebol não. Então ela não pode ameaçar jogadores. Ela não pode ameaçar treinador. Isso é terrorismo. Isso é passar dos limites. E o Marcelo Bielsa está preocupado, e com razão. E se ele deu uma entrevista e que perguntado qual é o posicionamento dele é esse. Os Estados Unidos é um país de segurança. Se os torcedores avançaram os padrões de segurança, como é que chama? O alambrado, teria que ter policiamento ali para impedir. Isso não aconteceu. E houve quase que saiu uma pancadaria. Então o Bielsa está coberto de razão. Não pode acontecer isso no futebol mais, principalmente no futebol sul-americano. É isso aí. Eu peço a você que continue nos assistindo, continue nos prestigiando aqui no Toque de Craque Oficial. Indique o canal, ative o sininho, lá toque o sininho, ative o sininho de notificação. Faça com que o YouTube entenda que nós somos importantes, que o canal é importante, que o esporte é importante, que o futebol, que o povo brasileiro gosta. O principal esporte do país é o futebol, mas eu preciso de você. Sem você eu não sou ninguém. Paz e bem.